Eu estou aqui com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, ele que vai presidir daqui a pouquinho uma sessão solene em homenagem aos 25 anos da Igreja Fonte da Vida. Mas antes da gente repercutir essa sessão solene, eu quero conversar com o deputado sobre a vinda do presidente da República aqui hoje, que vai trazer 3 propostas de emenda à Constituição, que são propostas econômicas para melhorar a economia do país. Deputado, bom dia, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, aqueles que assistem à TV Câmara. Tudo bem, graças a Deus. Deputado, e com relação a essas 3 propostas, né? O presidente está trazendo aí 3 emendas, né? 3 propostas de emenda à Constituição, para mudar a Constituição. E uma delas é sobre a flexibilização, a quebra, né, da regra de ouro, para que o governo possa, enfim, né, conseguir dinheiro para pagamento de dívidas com funcionalismo público, enfim, com a máquina pública. A outra seria para colocar um limite, a outra emenda constitucional, para colocar um limite para que estados se endividem, né, para eles colocarem um limite para gastos fiscais. E a terceira emenda constitucional seria para flexibilizar, fazer uma revisão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre essas 3 propostas. São 3 propostas diferenciadas. É assim, o que é a regra de ouro? A regra de ouro é um limite que se criou aqui no passado, por lei, para que nós não pudéssemos ultrapassar o limite de gasto, ou seja, o Brasil só pode gastar aquilo que ele arrecada. O que nós vamos ver aqui hoje, que está vindo o projeto, e eu acho que precisa ser estudado com muito cuidado, com muito critério, é o seguinte: nós não podemos hoje autorizar gastar mais do que nós arrecadamos. Porque tá bom, vamos resolver o problema agora. Então, vamos quebrar a regra de ouro, ou seja, vamos autorizar gastar mais. Os estados a mesma coisa. Agora, vai chegar um momento que alguém vai ter que pagar essa conta. E qual será esse momento? O que eu tenho dito é o seguinte: o Brasil precisa voltar a produzir, o Brasil precisa arrecadar mais, o Brasil precisa vender muitas estatais, precisa reduzir o seu custo. Quebrar a regra de ouro, eu acho que não é, na minha opinião, não é uma opinião formada ainda, mas eu acho que não é o melhor momento para isso. Quanto aos estados, também é a mesma coisa. A maioria dos estados estão quebrados, estão com muitas dificuldades. E a terceira condição em que nós falamos aqui, eu acho que essa a gente acaba tendo que avaliar um pouco melhor também. O senhor fala com relação aos fundos constitucionais. Os fundos constitucionais têm fundos hoje que têm muitos recursos. Então, o que são os fundos? São pequenas taxas, pequenos valores que vão para determinados fundos, que foram criados por legislação. Agora, esses fundos, tem alguns que têm muito dinheiro e outros não têm. E muitas vezes foi prevista a entrada, mas não se organizou a saída. Então, esses fundos estão parados. Então, esse acho que nós temos que analisar, estudar e provavelmente votar ele. Okay. Deputado, hoje também tem a votação no plenário. Na pauta do plenário estão aí um projeto de lei que altera, né, o porte e a posse de armas de fogo, e também tem aí uma medida provisória que muda o programa Mais Médicos para Médicos pelo Brasil e pode reincorpora os médicos cubanos por mais 2 anos no programa. A Keila Santana, que acompanha o plenário aqui conosco todos os dias, tem os detalhes. A semana segue comprometida com temas polêmicos que dependem de acordo entre os partidos para serem votados. Um deles é o projeto que trata sobre a posse e o porte de armas de fogo. Desta vez, com um texto mais enxuto, restringindo as regras para 3 categorias: a dos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores autorizados, os chamados CACs. Na última sessão, após conversas com o relator Alexandre Leite aqui em plenário, os deputados de vários partidos aceitaram retirar as manobras de obstrução e decidir no voto as mudanças na lei que vão permitir a compra de armas e munições pelos integrantes dos clubes de tiro e caça e o transporte desses artefatos. O texto também trará as condições para o registro e o porte de armas, como a quantidade, idade mínima, tipo de calibre e munição, além de testes de aptidão e condições psicológicas, também com prazos para a renovação da licença de posse e porte. Outro projeto que aguarda para ser votado é o que cria o governo digital. A proposta pretende reduzir burocracias e gastos, facilitando o acesso do cidadão aos serviços públicos por meio eletrônico. O deputado Orlando Silva, do PCdoB paulista, pediu mais tempo lá na última semana para discutir detalhes da implantação do sistema digital
nas pequenas cidades principalmente. Vamos até terça-feira aprofundar o debate para que nós tenhamos um governo digital forte, eficiente, que garanta mais transparência e eficiência da máquina pública, mas com uma racionalidade também muito grande. Não dá para a gente impor a municípios pequenos, com pouca estrutura administrativa, por exemplo, ônus que eles não têm capacidade de cumprir. O relator deputado Felipe Rigoni, do PSB Capixaba, no entanto, acredita que a votação será tranquila após esclarecer os pontos divergentes do texto. É o governo federal que, através daquela plataforma gov.br, vai começar a adaptar para a realidade dos municípios. E aí você vai ter um negócio super integrado e interoperável. E financeiramente, a gente libera os recursos do FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telefonia, para que ele seja utilizado também para fins de transformação digital do serviço público. Há ainda a expectativa de se trazer para apreciação aqui do plenário o projeto que atualiza o marco legal do saneamento básico. O relator, deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, está otimista em relação aos efeitos que a lei deve gerar nas contas dos estados e municípios. As companhias estaduais que têm o monopólio desse serviço se mostraram muito ineficientes ao longo das últimas décadas. E nós precisamos de 600 bilhões, esse é o cálculo do Ministério da Economia, para universalizar o serviço de água e esgoto no Brasil. Agora, esses 600 bi que nós precisamos para investir, não tem no governo federal. A oposição é contra o texto e afirma que as privatizações das empresas de água e esgoto só devem aumentar o preço dos serviços aos consumidores. O deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, aposta que o projeto não será aprovado aqui no plenário da Câmara. A expectativa de plenário é derrotar o texto de Zuliani. Além disso, governadores, empresas estaduais, serviços municipais de saneamento, 2 das 3 entidades de municípios estão contra esse texto. E certamente virá pressão sobre parlamentares. Esse é um texto que causa insegurança jurídica. O texto foi aprovado semana passada pela Comissão Especial Mista e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já afirmou que as novas regras para a contratação dos serviços de saneamento básico no país é uma das prioridades da casa. Então, eu volto aqui com o deputado Gilberto Nascimento para a gente repercutir aí, então, essas votações aqui no plenário da Câmara. Primeiro, a gente começando pelo porte e posse de armas de fogo. O projeto foi reduzido para poder ser aprovado, não é isso, deputado? O projeto, na nossa forma de ver, era muito amplo. Não tem sentido, por exemplo, da forma que o relator colocou, que cada pessoa, por exemplo, poderia ter 6 armas em casa. 4 de canos curto e 2 de cano longo. Não tem sentido uma situação como essa, porque daqui a um pouco nós poderíamos ter um país com uma barbárie. Não é? Então, nós já havíamos feito anteriormente a autorização para que as propriedades rurais pudessem ter os seus portes. Agora, vamos votar os colecionadores, os caçadores e depois vamos continuar estudando isso para que a gente possa, as pessoas também possam ter os seus portes de armas em casa, mas de forma muito limitada. Não dá para alguém ter 6 armas numa casa. Eu defendo, por exemplo, tem uma, no máximo duas armas, porque eventualmente a pessoa tem uma casa, tem um sítio, alguma coisa, então ela pode ter esses 2 portes. Agora, exatamente por isso, a bancada evangélica se posicionou de forma contrária naquele momento por entender que 6 armas em uma casa é muita arma. Imagina, eu estou dizendo 6 armas por pessoa, porque uma casa, por exemplo, que tem 3 pessoas acima de 25 anos, daqui um pouco poderia ter 18 armas dentro de casa. Isso para quê? Não tem sentido. E foi essa a nossa posição e volto a dizer, vamos aprovar hoje, se Deus quiser, a nossa bancada, nosso grupo vai ajudar a aprovar, que os caçadores, os colecionadores possam agora também ter as suas armas e logo nas semanas seguintes vamos continuar estudando para que as pessoas possam também ter os seus portes. Então, a ideia foi justamente fatiar a proposta para poder aprovar para as categorias que são mais urgentes, como os caçadores, atiradores e os colecionadores, e outras categorias também, como os produtores rurais, pessoas que vivem, né, na área rural, para poder realmente ter um acordo. Sem dúvidas, porque essa não pode ser uma matéria emocional. Não dá para dizer o seguinte, bom, mas no Brasil matam 70 mil pessoas por ano, então todo mundo tem que se armar. Não sei, será que esse é o melhor caminho? Agora, toda pessoa pode ter uma arma? Pode. Agora, tem que ter critérios. Repito, não pode ter uma pessoa ter 6 armas dentro de uma casa. Imagina a primeira briga da mulher com o marido, cada um, é uma criança que sai com uma arma na mão. É isso que nós queremos? Não. Eu acho que isso só vai incentivar mais violência.
Então, eu acho que nós precisamos equipar bem as nossas polícias, organizar nosso sistema de segurança e aí sim, dar uma arma para que cada cidadão possa ter mais uma arma e não meia dúzia dentro de uma casa. Olha, deputado, um outro tema que está na pauta do plenário hoje é justamente a medida provisória sobre que cria, né, que reformula o programa Mais Médicos, o antigo programa Mais Médicos, e cria o programa Médicos pelo Brasil e reincorpora os médicos cubanos por mais 2 anos no programa. Qual a sua avaliação sobre esse projeto? Eu tenho muita tranquilidade nisso, porque é o seguinte, os médicos cubanos vieram, foi importante, talvez o questionamento aí nos valores, nos contratos da forma que foram feitos, mas eles de qualquer forma vieram e fizeram um bom trabalho. Agora, o governo no primeiro momento suspendeu esse trabalho, hoje está abrindo novamente, os médicos cubanos vão poder voltar, claro que hoje com novas formas de contratações e assim por diante, o Mais Médico estava ficando muito caro para o Brasil. Agora, o que eu cobro, inclusive, tenho cobrado aqui, é o Revalida. Você não pode, por exemplo, um brasileiro que estudou em Cuba, daqui um pouco o médico cubano pode vir e o médico brasileiro que se formou em Cuba não pode atuar aqui dentro porque ele não passou pelo Revalida. Então, nós não podemos ter duas condições diferentes. Então, tudo bem, vamos deixar ele passar pelo Revalida e vamos aproveitá-lo aqui. Agora, quero que ele tenha o mesmo direito. Quem se formou? Daqui um pouco, por exemplo, não é só médico de Cuba que vem, vai vir médico da Argentina, médico da Bolívia e assim por diante. O rapaz brasileiro saiu daqui, foi lá e se formou, que ele também tenha direito aqui. Por que só o argentino, por que só o cubano, por que só o outro aqui? Então, vamos dar oportunidade aos brasileiros também e vamos aproveitá-lo para fazer o Revalida, que eles também não querem fugir do Revalida, eles querem fazer o Revalida. Então, vamos facilitar isso para eles, pelo menos, porque o nosso país está com muito problema, nós temos poucos médicos, nós temos principalmente os nossos grandes centros, tem muitos médicos. Agora, vai no norte, nordeste, nas regiões mais periféricas do país, nós não temos médicos, tem pessoas lá morrendo à míngua. Então, nós precisamos aproveitar essas pessoas que são vocacionadas e que querem fazer o melhor. Deputado, para encerrar a nossa entrevista, gostaria que o senhor falasse sobre a sessão solene que o senhor vai presidir daqui a pouco, que é a sessão solene em homenagem aos 25 anos da Igreja Fonte da Vida. A Igreja Fonte da Vida é uma igreja que nasceu no estado de Goiás, com o apóstolo, que é um homem muito trabalhador, um homem dedicado, o apóstolo César Augusto, tem feito um grande trabalho. E hoje está no Brasil inteiro. E nós achamos que aos 25 anos, nada melhor do que nós homenagearmos na Casa do Povo, que é a Câmara Federal, trazer ele aqui para dizer parabéns pelo seu trabalho, continue o seu trabalho de evangelismo, mudando vidas, abençoando pessoas, porque o Brasil, que é a pátria do Evangelho, e eu acredito que nós só teremos uma nação mais justa, mais humana, quando Jesus entrar no coração das pessoas e as pessoas passarem a adorar o Deus verdadeiro. Por isso, a nossa grande festa aqui hoje, nesses 25 anos da Igreja Fonte da Vida. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Tudo de bom. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço.